Boa noite. Hoje, 17 de fevereiro de 2021, com toda a igreja, celebramos a solenidade de Quarta-feira de Cinza. Quarta-feira de Cinza é uma solenidade em que nós iniciamos o primeiro dia da Quaresma no calendário cristão ocidental. Ou seja, as cinzas, ela tem um cunho, um dever de nos fazer compreender da conversão, sobretudo da mudança de vida, sobretudo recordar que a vida ela é passageira, ela é transitória e essa é uma efêmera fragilidade de vida e somos sujeitos à morte, onde a igreja nos coloca à disposição que somos pó e que iremos retornar, sobretudo que nós devemos crer no Evangelho e devemos converter. E essa quarta-feira de cinzas, sobre todos os preceitos, no Código Canônico, no cânone 1250, 1251, 1252 e 1253, traz algumas necessárias especificações que devem ser colhidas, que devem ser observadas e, sobretudo, respeitadas. Então, para obedecer os preceitos, ou seja, o mandamento da nossa Igreja Católica, é necessário que nós tenhamos primeiro em condições normais, ou seja, tenhamos a nossa saúde bem estruturada e, óbvio, tenhamos mais de 14 anos para guardar a abstinência de carne, no caso, evitando a carne animal, no entanto, a carne bovina, a carne suína, quanto também as aves. E, óbvio, são excluídos, né? Temos a exceção entre o fruto do mar e também os peixes, tá? E entre 18 e 60 anos, devemos fazer jejum, tomando apenas somente uma refeição no dia. E temos que ter uma atenção redobrada que a abstinência, ela não exclui o jejum. E nem o jejum exclui a abstinência. Então, é preciso que se faça os dois. E aí, em atenção ao Código de Direito Canônico, eu trago o que está incerto, né? Incerto com S, que não seja inserido, não, né? Nós não estamos falando aqui de indeferimento, então nós estamos falando do que é incerto, do que está inserido no Código de Direito Canônico, aqui no seu cânone. E o cânone 1250 ele diz o seguinte: os dias e tempos penitenciais em toda a igreja são todas as sexta-feira do ano e o tempo da quaresma. Ou seja, se é toda sexta-feira do ano, entra aí a sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que no caso, toda sexta-feira nós devemos sim fazer essa penitência, porque se celebra, né, se recorda, se faz memória da sexta-feira em que Jesus sofreu. E é óbvio, alguns avós, né, pode ser que seja seu, faz ou até hoje deixa de comer carne toda sexta-feira. Eu já me deparei com fiéis na nossa paróquia mesmo, São Geraldo, na qual me encontro hoje, que alguns não fazem, não comem toda carne, não comem carne toda sexta-feira do ano. Então, o Código de Direito Canônico, ele traz que nós devemos guardar essa abstinência no cânone 1251 agora, em dia de quarta-feira de cinza, que no caso dá o primeiro dia da quaresma, em toda a quaresma, e na sexta-feira da morte e ressurreição de Jesus. E o jejum eclesiástico, ele consiste em tomar uma única refeição completa até essa saciedade, né, que nós devemos estar conosco mesmo. É claro que dentro das nossas próprias condições. Além dela, ela pode ser feita qualquer hora do dia, segundo as normas e segundo o que deve ser feito, completando assim então ela. E é óbvio que a lei do jejum ela está sujeita a todos, né, maiores de 18 anos até aqueles que começaram a completar os seus 60 anos. No caso, aquele que tem 59 anos de idade, se tiver em condições, ele sim ainda é obrigado a fazer. Isso está no cânone 1252. Estão obrigados à lei da abstinência aquele que tiver completado 14 anos de idade. Estão obrigados à lei do jejum todos os maiores de idade até os 60 anos começados,
tá? Mas todavia, aquele que tem 59 anos, se tiver uma boa condição, ele ainda tem que fazer. Todavia, os pastores de almas e os pais cuidem que sejam formados para o genuíno sentido em razão de penitência também àqueles que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão da sua pouca idade. O que no caso é a abstinência? A abstinência, ela consiste em não comer a carne animal, tanto a bovina quanto a suína, no caso também as aves, excluindo aí os frutos do mar e os peixes, né? Obrigando todos aqueles que completam 14 anos em seguida, né? E na sexta-feira da paixão, que coincide com alguma que deve se fazer essa abstinência, né? A não ser que coincide com alguma solenidade litúrgica. E o cânone 1253, a CNBB dá essa oportunidade à Conferência Nacional dos Bispos, eu falo aqui do Brasil, né? A trocar essa abstinência, talvez por alguma obra de caridade, talvez por alguma obra de piedade, e ele diz o seguinte: a Conferência dos Bispos pode determinar mais exatamente em observância do jejum e da abstinência, como também substituí-las totalmente ou parcialmente por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade ou outros exercícios de piedade. Amados irmãos e irmãs, que possamos nós viver esse tempo de Quaresma, que nós iremos iniciar, com essa sabedoria, sobretudo recebendo essas cinzas e entendendo que a vida ela é passageira e que nós devemos buscar exatamente a conversão. O Código de Direito Canônico, ele está autoexplicativo. Eu acredito que assim nós possamos compreender mais sobre os desígnios de Deus e sobre essa obrigação latina na qual a Igreja nos convida. Agradeço desde já a sua participação, peço que compartilhe esse vídeo, faça chegar a quem você gostaria que tivesse esse conhecimento e espero que essa quarta-feira de cinza seja uma quarta-feira de renovação, tanto para mim, tanto para você, sobretudo uma conversão total. Muito obrigado, tenha uma ótima noite a todos.